Talvez o seu problema não seja falta de tempo. Talvez o seu problema seja a forma como você se relaciona com o tempo. Porque o tempo não corre. Quem corre somos nós. Enquanto a gente corre, o tempo, ele está fazendo aquilo no tempo certo. E é sobre este tema, o tempo, que vamos ler no livro de Bert Helling, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E o título do texto de hoje é Devagar se vai ao longe. Vamos nos preparar para receber este texto. Encontre o seu tempo aí dentro agora. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, movimenta suas escápulas, perceba como é que você está chegando aqui nesta manhã de segunda-feira. Alonga, abre um espaço aí dentro de você. Gira o seu pescoço devagar para que você possa perceber como é que está esse tecido, o músculo do trapézio. Inspira, expira. Perceba como que esse simples movimento já provoca algo diferente dentro de você. Um espaço se abre. E agora do outro lado? E volta. Coloque as suas mãos amparadas uma na outra e com a ponta dos dedos eleva o seu queixo, alongando esse músculo da frente do pescoço. Inspira e expira. Volta devagar. Desce o queixo em direção ao peito, alongando a parte de trás do seu pescoço. Inspira, expira. Volta devagar, movimenta mais uma vez os seus ombros. Deixe os seus pés bem apoiados no chão. Passa a sua língua pela sua gengiva, seus dentes, pelos lábios. Perceba como é que está o seu tecido do rosto, a mandíbula. Abre esse espaço. A testa. Passa os dedos de uma maneira vigorosa. É uma firmeza ao mesmo tempo com um cuidado. E massageia devagar as têmporas.
E aí? Você é daquele tipo de pessoa que nunca tem tempo? E que você está sempre correndo porque tem algo a ser resolvido? Vamos ver o que Bert Helling nos fala sobre isso neste texto. Vamos lá. O tempo corre depressa, mas corre sem pressa. Ele sempre tem tempo, mais do que o suficiente. Nós também temos tempo quando o acompanhamos. Por que corremos? Corremos porque pensamos que nosso tempo é limitado e por isso também apressamos os outros. O que acontece nesse tempo? O tempo escapa de nós e dos outros que apressamos. O sucesso vem e vai com o tempo. Com que tempo? Com aquele tempo que tem tempo. Tudo o que cresce partindo de dentro tem tempo. Nada tem mais sucesso do que aquilo que cresce e pode crescer. Seu sucesso está pré-determinado e, por isso, chegará com toda certeza a seu tempo. Algumas vezes, forças externas interferem e destroem o seu sucesso. Por exemplo, uma tempestade. Com isso, seu tempo passou, algumas vezes para sempre. Então começa seu tempo adequado para outra coisa. Nosso sucesso segue as leis do tempo. Segue adiante como o tempo. Segue adiante como o sucesso. Assim como o tempo aumenta com o tempo, o nosso sucesso também. O tempo não para. Ele não olha para trás. Algumas vezes, queremos olhar para trás. Porém, o tempo nunca olha para trás. Ele vem sempre de novo. O que fazemos quando o tempo urge? A questão é: quem urge? Alguém ou nós mesmos, porque pensamos que o tempo está contra nós e nos abandonará se não o pegarmos em nossas mãos. Porém, o tempo que urge é raramente o tempo certo. Além disso, é sempre temporário. Justamente quando estamos com pressa é que o tempo se atrasa. O tempo pleno é sempre lento, é ponderado e refletido. Algumas vezes dizemos que tempo é dinheiro. Que dinheiro?
Dizemos e negociamos segundo a ideia de que quanto menos e quanto mais curto o tempo, quanto maior é o lucro. Não queremos perder, de nenhuma maneira, as conquistas que poupam nosso tempo. A questão é se elas nos dão mais pausa. O nosso tempo é mais longo ou mais curto com elas? Ou é demais, de tal forma que ansiamos por um pouco mais de descanso? Por algum tempo de recolhimento? É um bom texto para nós lermos na segunda-feira, não? Talvez vai definir a sua semana, que você acredita que não tem tempo. No tempo recolhido, a pressa acaba. Ele é o tempo criativo. Nele nos voltamos a nós mesmos, não importando se os outros ou nós o apressamos. No recolhimento, o tempo se detém por alguns instantes. Mesmo assim, está em movimento. Está num outro movimento que nos leva, por uns instantes, a algo que permanece. O tempo urgente passa por nós. Assim como vem, vai, sem que nada dele permaneça. Mesmo assim, o abundante e o permanente colaboram um com o outro, como também o que urge com o que permanece. Nós nos demoramos recolhidos ao concordarmos também com o urgente, ambos a seu tempo. Nosso sucesso também permanece? Nosso sucesso termina quando nos detemos nele, pois ele quer seguir, centrado, de forma pausada, servindo, crescendo em sintonia com o permanente, confiante, uno, além do tempo, com o eterno novo. Respira. Vamos olhar para isso com mais calma, porque aqui tem muito ensinamento. Porque quando nós falamos sobre o tempo que não tem pressa, não significa que é você ficar parado. E não significa que o tempo esteja parado. O tempo, ele está acontecendo. A grande questão é quando nós saímos do ritmo. Então, hoje eu quero convidar vocês a isso, a parar. Não para perder tempo, mas para você poder sentir o movimento que vem de dentro de você. Quando nós estamos dentro, nós percebemos o movimento que nos move. Tem um movimento que nos leva. Eu me lembrei aqui de um livro de Dr. Alexander Lowen, que eu já li ele aqui também com vocês, chamado
O corpo em depressão, a biologia da fé. Então, o Dr. Alexander Lowen, que foi o criador da análise bioenergética, que é a linha de psicoterapia que eu trabalho, eu integro as constelações no processo da psicoterapia. E é interessante porque quando o Dr. Alexander Lowen traz esse conceito da fé biológica, ele também mostra que nós nos perdemos quando nós somos apressados. Nós tivemos que ter um crescimento precoce, apanhamos para fazer a coisa certa. Isso lá de criança. Mas o problema, quando nós também podemos aqui relembrar o grande psicanalista Dr. Jung, que dizia: o problema não é aquilo que fizeram conosco, é o que nós fazemos com aquilo que fizeram. Então chega um momento que nós também precisamos nos despedir das vozes que nos ensinaram a ter pressa. Para que você possa regular o seu sistema nervoso e regular o seu ciclo circadiano, com o seu horário de dormir, o seu horário de acordar. Ontem, que foi o domingo de ressurreição, o domingo de Páscoa, o nascimento, então é um domingo também festivo, né? De reunirmos, de nos abraçarmos em volta da mesa de comida. E as sobremesas deliciosas, os chocolates. Comigo não foi diferente. Espero que você também tenha aí se esbaldado, né, no domingo. Mas e aí? Como será a sua segunda-feira depois deste renascimento? Como fica a sua vida? O que você aprendeu nesses 40 dias de reflexão? Talvez você tenha inclusive feito algum tipo de penitência. E veio o grande ensinamento destes últimos 3 dias, a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia, o Domingo de Ressurreição. E o que fica para você a partir disso? Que está aqui, vivo, porque Ele vive em você, Ele vive em todos nós. Se Ele vive, não é verdade, então, que você deveria estar vivendo? Mas vivendo em qual tempo? Será que você sabe a que veio? Será que você vive a verdade que vos liberta? Como é difícil vivermos a verdade que liberta. É mais fácil vivermos a mentira. Sabe por quê? Porque ela é conhecida e ela nos faz, de alguma maneira, nos sentir pertencentes, junto de todos que vivem uma mentira, só a casca, a casca do ovo. Então vamos olhar para isso, não é você parar, é você respirar, regular o seu sistema nervoso. Talvez, o que você está precisando é uma regulação do seu sistema nervoso para que você possa
perceber o que me move. Pergunte aí para você, o que será que me move a fazer o que eu faço? Porque segundo Bert Helling, o sucesso, a prosperidade, ela não vem da pressa, ela vem no tempo certo. Mas afinal de contas, o que seria este tempo certo? Existe uma ilusão na pressa. A pressa, né? Que pode ser uma prece também. Ela vem de uma crença, como o Bert falou, ela vem de uma crença de que o tempo é limitado. Olha o que ele coloca, né? Esse trecho aqui, ele é bem significativo para nós. Existe uma crença de que o tempo é limitado. Ele coloca, a gente vive como se estivesse atrasado para a própria vida. É isso que ele quer nos mostrar. Mas a vida, ela está acontecendo. Você levante ou não da cama hoje, a vida está acontecendo. Vamos ter um olhar um pouco mais profundo aqui. Quando ele diz, o tempo não está sem tempo. Quem está sem tempo somos nós. Como que você vai perceber isso? Por meio dos sintomas. Eu sempre trago aqui para vocês este alerta. Preste atenção nos seus sintomas. Ansiedade, urgência constante. A urgência é um gerador de estresse. E o estresse engorda. O estresse, ele coloca você num estado metabólico ou acelerado demais ou lento demais. Por isso que o nível de estresse elevado, ele faz com que você busque mais energia para dar conta, por isso que ele engorda. Você carrega com você aquela sensação de que você nunca é o suficiente? Isso é a sensação de falta de tempo também. E isso detona com a nossa autoestima. Respira, porque o tempo urgente não é o tempo certo. Olha que interessante que ele coloca sobre o tempo que urge. Olha só, ele diz assim, ó. O tempo que urge é raramente o tempo certo. Ou seja, não existe tempo que urge. Quem urge é aquilo que está dentro de você te dando ordens, dizendo para você o que você tem ou o que você não tem que fazer e você não sabe nem por que está fazendo. Então, o que Bert fala, né, nós estamos aqui fazendo a leitura do livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, e o texto de hoje é: devagar você vai mais longe, devagar se vai ao longe. Então, eu já expliquei vários pontos do texto, vale a pena pegar, se você tiver tempo, mas eu vou instigar vocês que chegaram por agora. Assista a live gravada antes de você sair para qualquer coisa hoje. Porque você vai ficar impressionado como que na segunda-feira, pós um final de semana santo,
Depois, como eu coloquei, 40 dias de penitências, de reflexões, e nós temos a coragem de uma segunda-feira começarmos com o tempo acelerado. Ou seja, fazendo como sempre fizemos. Então, Brecht fala que o tempo que é urgente quase nunca é essencial. Por isso que a maioria das pessoas vivem na superfície. Não tem profundidade, porque tem medo de viver a própria verdade. E não é curioso que numa segunda-feira, pós-ressurreição, quando nós gritamos, ele vive! Mas ele não vive dentro de você? Então, por que não viver o essencial daquilo que ele nos ensinou, que é a verdade nos liberta? Nós somos tão hipócritas, não somos? Às vezes eu fico pensando nisso. Eu vejo, gente, a gente fala coisas, fala ao vento, né? Fala até papagaio fala, né? Mas nós não vivemos o que verdadeiramente falamos. Todo mundo tem medo de falar a verdade, parar para poder viver a essência, o recheio da vida. Quase ninguém come. Sabe por quê? Porque acha que engorda. Mas como eu falei no início da live, né? Que o estresse é que engorda. Não é exatamente a comida. O problema é que você come porque precisa de energia, porque você está sem tempo. Porque você está acelerado. Então você quer algo que te dê uma energia rápida. Para quê? Para poder acelerar. Né? E não sentimos nada. Quem vive no automático não vive, porque não sente a vida acontecendo por meio do movimento. Então, se você quer realmente ter um negócio sólido, se você quer sustentar o topo, porque quem vai rápido alcança, mas não sustenta, desmorona. Tudo aquilo que não consegue passar de uma geração a outra. É por quê? Porque aquilo já perdeu a força. Está indo a ruínas. Então eu deixo aqui também o convite para você que não quer deixar os seus negócios irem à ruína, se você quer ter uma compreensão mais ampla sobre o movimento da vida em direção aos negócios, profissão, o dinheiro, no sábado agora, dia 11, nós teremos o workshop A Alma do Negócio, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Nós estaremos juntos, reunidos num grupo lindo de pessoas que querem estar juntos, falando sobre negócios, trabalho, profissão, relacionamentos. Quando você vem para o grupo e você tem uma equipe, você paga para a sua inscrição e você traz, inclusive, toda a equipe que você acredita que faz parte dessa construção profissional. Então, o preço é o mesmo. Se você vem sozinho, se você vem com sua equipe, né? Que faça sentido, obviamente.
Porque tem as pessoas também que se boicotam, né? Ah, então eu vou aproveitar isso, vou levar minha tia, minha avó, minha vizinha. Não, não é isso que eu estou falando. Porque quando você está fazendo uma inscrição, você também está fazendo uma inscrição do seu negócio. E pode ser que tem pessoas, sócios, né, pessoas que estão diretamente ligadas ao seu negócio e que você traz, por quê? Porque isso vai trazer uma engrenagem que funciona melhor quando todos estão reunidos em equipe. Tá bem? Então, venham para cá no próximo sábado. E você que acredita que está sem tempo e que chegou aqui agora, assista a live, fica gravada, compartilhe esta live com outras pessoas. Por favor. Não gasta tempo para você compartilhar. É só você clicar aqui ó, neste aviãozinho e você dispara aí para umas 15 pessoas, vai de uma vez só. Né? Isso aí é máquina. A máquina, ela pode fazer. E pensa nisso que eu estou falando. Tudo aquilo que você faz no tempo se sustenta. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, para nós fecharmos a live com esta reflexão, porque eu sempre penso na minha vida. Quando eu estou lendo aqui com vocês, gente, eu estou pensando, o que eu estou fazendo comigo? Será que o que eu estou falando aqui tem coerência também com a minha vida? Eu tenho 24 anos de profissão clínica. Na verdade, até um pouquinho mais, mas assim, com consistência, né? São 24 anos. Eu comecei em 2001, 2002, mais ou menos. E eu me lembro que em 2002 eu fui num congresso de análise bioenergética. Dr. Alexander ainda era vivo e ele mandou pra gente, né, no congresso, foi lá em Salvador, inclusive. E lá ele deixou uma mensagem pra gente que eu fiquei só com uma frase do que ele deixou para nós naquele momento. E ele dizia: não se perca abandonando o seu próprio corpo. Porque dentro do nosso corpo existe uma sabedoria tamanha e que se nós nos regulamos, nós podemos conectar uma ferramentazinha que chama-se coração com o poder divino. Então esse é o verdadeiro tempo. Mas junto disso, eu me recordo também que a diretora do Instituto de Análise Bioenergética, quando eu estava lá na minha formação de análise bioenergética, doutora Maria Luísa Egeia, que foi minha terapeuta também por muitos anos, uma mulher incrível. Na época ela estava com seus quase 70 anos. E eu lá com os meus 23 aninhos, 22, 23 anos. E aí ela diz assim: gente, não se preocupe que quando vocês estiverem chegando na minha idade é que vocês vão ficar bons como terapeutas. Eu não sei se aquilo era desanimador ou era promissor, sabe? Mas eu concordo com ela. Ainda vou chegar lá. Tô indo. Então, tudo aquilo que nós apressamos, nós comemos cru ou queimado. É uma continuidade do texto que nós vimos, né, na sexta-feira, que eu falei de estar centrados.
espero que vocês possam estar comigo no sábado, dia 11. Se você realmente já compreendeu que buscar essa sustentação requer um olhar mais refinado sobre aquilo que te move. Então, o grupo de constelação, a alma do negócio, é sobre isso. Beijos, nos vemos amanhã. E amanhã, o texto de amanhã é ganhar deixando. O que você precisa deixar para ganhar? Beijos.